pelos patronos da própria empresa Unilever, né? O pessoal do Pinheiro Neto, a Fernanda, uma atuação muito forte dos advogados do Pinheiro Neto, junto com, inclusive, o professor Roque Carrasa, né? Parecer do Humberto Ávila. Então, quem for aos autos vai ter lá a possibilidade de brindar com o parecer do professor Humberto, por exemplo. Então, de fato, houve uma atuação de muita gente a respeito desse tema em repercussão geral, que era a interpretação do artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, que veio com a emenda 42 de 2003, né? Porque antes disso, nós não tínhamos uma previsão constitucional explícita, expressa, para o PIS e COFINS, né? Havia uma legislação anterior, até, né, inaugurando pelo PIS, mas é com a emenda constitucional que houve essa alteração. E, embora eu não vou entrar aqui nos julgados que inauguraram, direto ou indiretamente, a interpretação do 195/12, sabemos que o Supremo, principalmente com a pandemia, no plenário virtual, julgou vários casos de PIS e COFINS que, direto ou indiretamente, se relacionavam à questão da não cumulatividade do 195/12. Porém, nós tínhamos um recurso extraordinário específico, um tema em repercussão geral específico, que buscava, que é esse que a gente está aqui a tratar agora, que buscava exatamente se debruçar tão somente sobre a não cumulatividade do PIS/COFINS e a leitura do 195, né? Esse tema ele chegou a entrar em pauta em outras oportunidades, mas foi retirado, e, para nossa surpresa, ele entrou rapidamente no final desse ano em julgamento em plenário virtual, que para a gente foi há uma certa frustração, né? Mas aqui já a primeira crítica, pela relevância do PIS e COFINS, das discussões de não cumulatividade, não obstante as decisões já existentes do Supremo, me parece que o mais adequado seria, de fato, um julgamento presencial, ou, no mínimo, em videoconferência, né? Abrindo uma dialética, um debate um pouco mais amplo a respeito desse caso. Mas foi no plenário virtual, né? Faz parte, são as regras do jogo, o Supremo adotou esse procedimento, e assim foi. Então, as gravações de sustentação orais foram enviadas, memoriais, buscando aí discutir esse tema. Então, nós tínhamos um recurso extraordinário específico da Unilever, né, em que, no fundo, ele, à luz da não cumulatividade, ele pleiteava diversos tipos de crédito, desde uma comissão, despesas administrativas, entre outros, né, mas que, a partir do momento que se reconhecia a repercussão geral, como pano, como aspecto principal, sem se preocupar em julgar de início o caso concreto, buscou-se apreciar a extensão de não cumulatividade. Depois, naturalmente, o Paulo e a Jéssica entrarão com mais detalhes, mas a ideia que a gente sempre buscou ali, perante o Supremo Tribunal Federal, era dar uma interpretação ao texto, até porque a Constituição não tem palavras inúteis e muito menos dispositivos constitucionais sem força normativa, mas que, a partir do texto constitucional, se reconhecesse que a não cumulatividade ela tem, dentro do PIS e COFINS, algumas características próprias. Primeiro, que essa não cumulatividade ela deve ser lida à luz da estrutura do tributo que ela busca disciplinar, não é? Diferente do IPI, do ICMS, próprio imposto de renda, seja o que for, a não cumulatividade do que a gente tratava ali era de um tributo cuja incidência tributária, o aspecto material dele, é receita bruta, e receita bruta num sentido amplo, né? Para quem está no regime não cumulativo, sabemos que a tributação na saída se dá, inclusive, das demais outras receitas. Então, o primeiro ponto de partida é dizer, olha, eu tenho que avaliar a não cumulatividade aqui em função da receita. E o que bate em Chico, bate em Francisco, no sentido de que o olhar da moeda ali de não cumulatividade tinha que ser para os dois lados. Se, para tributar a incidência ampla, eu não poderia ignorar uma não cumulatividade em função da receita de forma restritiva. Daí porque esse era o ponto de partida inicial. E outro aspecto muito relevante, que depois eu acho que o Paulo e a Jéssica poderão aí explorar, é o fato de que, se eu falo de não cumulatividade em função da receita, eu tenho que ter um olhar de neutralidade na cadeia, na atividade, né, no ciclo econômico de toda a atividade que envolve até
o oferimento de receita bruta por alguma das empresas. Então, se eu tenho a ideia de que eu busco neutralizar entre ciclos econômicos a incidência, a tributação do PIS/COFINS que houve em cadeias anteriores, um ponto de partida que leva a essa interpretação ampla em função da receita também é o fato de que, se há uma tributação, seja qual for ela, de PIS e COFINS na cadeia anterior, esse é um ponto de partida que, aliás, a lei reforça, né? Ela diz que é um dos requisitos ser uma pessoa jurídica, tributado PIS e COFINS estabelecida no Brasil, né? Isso tem que ser avaliado na hora de restringir ou não a interpretação de não cumulatividade e os respectivos créditos no caso concreto, né? Diferente ter uma cadeia como a monofazia ou situações em que não há tributação de PIS e COFINS, você buscar o crédito. Aí muitas vezes pode ser uma concessão do legislador, como acontece no agro, né? O Paulo falou do agro aí, com os créditos presumidos. Mas, do contrário, a busca que deve se ter é pela efetividade da não cumulatividade e da neutralidade nessas ocasiões. De tal sorte que itens que sejam tributados por aquelas pessoas que são fornecidos serviços, bens, seja o que for, que são tributados, e eles são aplicados de algum modo no exercício da atividade econômica dessa pessoa jurídica que vai buscar, a partir de então, auferir receita bruta, há de se permitir uma leitura de não cumulatividade que conceda o crédito, né? E aqui, talvez um ponto importante que o Supremo não compreendeu tão bem é o fato de que não se buscava a ideia geral não era declarar a legislação infraconstitucional inconstitucional para conceder todo e qualquer tipo de crédito. No fundo, o que se buscava é dizer, Supremo, nós precisamos que você trace diretrizes jurídicas do ponto de vista constitucional de não cumulatividade que permita que a legislação infraconstitucional seja aplicável à luz do texto constitucional, né? Com mais efetividade, cumprindo melhor o papel que o texto constitucional deu ao 195.12 ao dizer que as contribuições seriam não cumulativas, serão não cumulativas, né? Impondo a não cumulatividade. Então, a pretensão principal, Paulo, Jéssica, buscou esse aspecto, né? Nós vamos ver aí, pela análise do que ocorreu na prática, o ministro Dias Toffoli, relator, não surpreendeu muito, na verdade, ele trouxe as fundamentações que mais ou menos ele já tinha de outros votos, principalmente de um em que se discutia se prestador de serviço no lucro real, regime não cumulativo, não haveria uma inconstitucionalidade pela restrição a créditos que existe para esse tipo de atividade, né, as dificuldades que existem. Então, de certo modo, frustrou, o julgamento foi um pouco frustrante, a gente esperava que o Supremo alargasse e mostrasse que a legislação pode ser interpretada de uma forma mais ampla para atingir essa finalidade de neutralidade em respeito à não cumulatividade, mas convenhamos também, o Paulo acho que vai explorar muito bem aí os pontos positivos, né? Mas o Supremo não surpreendeu muito, veio de uma forma um pouco previsível, embora não fosse o que a gente esperava, né? Ele vem na linha de votos mais ou menos já proferidos pelo ministro Dias Toffoli, e esse é o ponto, né? O Dias Toffoli, embora ele traga premissas, princípios, diretrizes que a gente pode, inclusive, adotar a título de interpretação da legislação infraconstitucional, o ministro Dias Toffoli, ele traz uma ideia de que o legislador ele teria uma certa liberdade, autonomia para dizer, né, de que forma ele vai concretizar essa não cumulatividade, né? Se apegando muito à literalidade do 195.12, quando fala que a lei, né, estabelecerá os setores, né, que estariam vinculados a essa não cumulatividade. Se apegou muito a essa literalidade, é óbvio que o texto constitucional não seria suficiente, como não é no IPI, como não é no ICMS, para concretizar na plenitude a não cumulatividade. O legislador precisa regulamentar. Então, o que a Constituição traz ao dizer que a lei vai tratar da não cumulatividade não me parece ser algo que geraria essa tamanha liberdade, muito menos essa total dependência do que o legislador disser. Não nego aqui que o Toffoli ele traz limitações a esse legislador, ele também não diz que é uma discricionariedade ampla, ele traz
dizendo que há um conteúdo mínimo de não cumulatividade, de neutralidade, que se deve respeitar aspectos da atividade econômica, capacidade contributiva, razoabilidade, mas, mesmo assim, ele ainda atribui muito ao legislador, a ponto de, né, a interpretar o 195 nesse formato e não entrar em nenhum crédito, né, não discutir, mesmo que exemplificativamente, como uma forma de ilustrar a leitura que eles possuem de não cumulatividade, utilizar de algum crédito como uma forma de dar uma didática ao voto, né? Dar um exemplo do que seria possível à luz de todas as diretrizes ali traçadas. Ele não faz isso, ao contrário, diz, olha, quanto aos créditos em si, isso aqui é matéria infraconstitucional, vai lá em STJ interpretar a Lei 10.833 e a 10.637, né? E eu achei isso um ponto também negativo, né? A gente até explorou em memorial um dos créditos, tentando dizer, olha, vamos exemplificar aqui, o que vocês entendem que é possível ou não à luz da não cumulatividade, a concessão de crédito que estava sendo objeto de discussão no caso concreto. Mas eles não entram nesse ponto, fica um voto interessante, né, para estudo, para reflexão. Aí eu jogo, Paulo, eu estou falando aqui sem me preocupar com o tempo, então você me corta aí, não sei quanto tempo Não, nós preocupa não, temos. Calcine. Pode prosseguir aí, estamos com tempo. O Aqui, André chegou também, faço o registro aqui. André Felipe, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. boa Desculpa o tarde. atraso aí. E fico mais confabulando aqui, esse aspecto prático, né? Nós não podemos negar que havia uma preocupação, óbvio, enquanto há um julgamento, a gente tem sempre essa preocupação, e isso fazia parte do grupo que atuou no caso, nós tínhamos uma preocupação muito grande também de ter um efeito inverso, né? Ou seja, as conquistas obtidas lá no CARF, e que depois o STJ, no caso a Iambi, reforçou e cristalizou, e que são conquistas relevantíssimas, né, de interpretação da legislação infraconstitucional, pudessem ser aí extintas pelo Supremo numa leitura restritiva e equivocada de não cumulatividade. Eu acho que um dos pontos positivos o que se obteve de vitória ou de êxito até agora no que toca à não cumulatividade, noção de insumo para PIS e COFINS e demais créditos, em regra, essa vitória que existe já há algum tempo, ela não se alterou, né? Eu acho que esse talvez um dos pontos positivos do julgamento Supremo. Ele não prejudica o posicionamento já existente, que contribui muito para o contribuinte. Acho que esse é um ponto importante, porque, de fato, havia uma preocupação muito grande de ter uma reversão aí, e a gente querendo melhorar, piorar a situação, né? Então, isso foi algo bem, assim, que pelo menos aliviou um pouco, entre aspas, né? O recurso extraordinário foi negado o provimento do contribuinte, então dá a sensação de derrota, mas na pior das hipóteses, não houve derrota. A gente ficou, na pior das hipóteses, como a gente estava, né, em relação ao tema. Mas, por óbvio, e eu vou deixar também um pouquinho o Paulo, a Jéssica falar, depois a gente volta e debate mais, mas o Supremo, nos votos, ele traz elementos que podem contribuir para uma adequada interpretação do STJ, do próprio CARF, dos TRFs, a fim de permitir uma não cumulatividade mais ampla, né? Mais plena, buscando essa neutralidade que se tem a partir dessa sistemática, né? Então, são algumas considerações iniciais. Confesso que eu fiquei um pouco frustrado com o julgamento. Eu esperava, primeiro, que não fosse plenário virtual. Segundo, havendo mais debates, reflexões, que o ministro Dias Toffoli, aí com todo, lógico, com todo o respeito à atuação de todos os ministros, sobretudo do relator Dias Toffoli, mas que ele não ficasse tão restrito ao que ele já havia analisado, né? E pensasse, talvez, refletisse mais sobre o tema, né? Até pelo que se juntou aos autos, pareceres, sustentações, instigando a essa avaliação. Então, houve essa frustração, mas, vamos dizer assim, aparentemente, embora se fale em vitória do fisco, né, o fisco também ele não levou nada até agora na prática, né? Acho que tem muito que se discutir
a partir dos votos, e como eu disse, o status quo que a gente tinha, ele não foi alterado de modo algum com esse julgamento em repercussão geral. Cabe aqui até uma outra reflexão para a gente debater do ponto de vista processual, os casos sobrestados, né, por força desse RE, como que os TRFs vão lidar com isso diante da forma como o Supremo julgou, porque a decisão, sob a perspectiva da decisão vinculante, ela é bem propedêutica, meio principiológica de interpretação, né? Não é uma tese daquelas teses mais clássicas, não. O ICMS é excluído da base de cálculo, ali fica, pelo menos essa parte da tese, não é as razões de decidir, né? Para não ser muito técnico aqui, mas é o que o tribunal acaba tendo ali para decidir, aplicar a casos idênticos, vai ficar uma dificuldade muito grande de como aplicar esse precedente vinculante aos casos sobrestados. Porque o que vai fazer? Vai aplicar o do Supremo, vai levar em consideração o que o STJ decidiu, vai mandar para o STJ, porque os créditos em si, o Supremo falou que é matéria que não é dele. É como lidar com esses precedentes vinculantes que não são contraditórios em si, o do STJ, do repetitivo, e o do Supremo agora, mas que podem ter aí desfechos um pouquinho diferentes, né? Não sei como o TRF vai lidar com essas questões de juízo de retratação ou envio para julgamento em relação a esses aspectos. Então, são algumas considerações iniciais. Eu vou devolver a palavra ao nosso presidente aí, professor Paulo Honório, e muito obrigado novamente pelo convite. Excelente, Fábio. Foi uma ótima introdução, né? Colocou realmente os pingos nos is. Tem uma visão que eu acho que é bem sensata, né, do julgamento, né, bem pé no chão, né, de realmente não ganhamos o que queríamos, né, mas também não perdemos. E realmente eu tenho uma visão que eu vou explorar daqui a pouco, né, um pouco mais, vamos dizer assim, otimista talvez, né, do julgamento, né, no sentido de que eu acho que ele nos dá um arsenal argumentativo maior do que a gente tinha antes, né. Mas antes disso, queria ouvir a Jéssica, que está rindo, porque não concorda comigo. Depois eu vou ouvir também o André, né, que acabou de chegar aí. Bem-vindo de novo, André. E vocês que estão nos assistindo, fica à vontade aqui pelo chat, quiserem encaminhar comentários, perguntas, a gente vai colocando aqui no debate, tá bom? Jéssica. O mundo é sempre dividido, né? Então, boa tarde a todos. É muita alegria estar aqui de volta no IMDT. Não sei como vocês me convidam ainda, porque todo mundo sai desanimado depois que eu pontuo. Eu perdi a fé no direito tributário, que horror, mas às vezes é real. A gente tem aqui uma pessoa neutra, né? O Calcine, a pessoa positiva, o Paulo, que eu sou muito fã. Não sei como que ele me convida ainda. E tenho eu que estou aqui na realidade, no ICRUA. E aí eu já comecei com uma provocação antes de vocês entrarem, quando o Paulo disse que a gente tinha bons argumentos nesse acórdão para defender o direito dos contribuintes. E aí eu falei, Paulo, quando o Supremo disse que renda é aquilo que a lei diz que é, né? Conceito constitucional de renda, que no fundo ele não existe, mas que tem balizas máximas que o legislador pode avançar. Ajudou alguma coisa os contribuintes? A gente conseguiu evoluir no conceito constitucional de renda com isso? Não. Então, historicamente, o Supremo dizer que existe uma moldura constitucional mínima e máxima para determinado tributo, historicamente, nunca nos ajudou na prática, né? Então, vamos falar um pouquinho do caso específico aqui de PIS e COFINS, e eu vou trazer um pouco a dualidade que eu vivi nesse caso, trazendo um pouco a teoria e a prática, e depois a gente acaba de um jeito mais positivo com o Paulo, tá? Eu acho que é melhor para o pessoal sair feliz e animado. A Carol está aí, Marcela está aí, elas estão começando a carreira, eu não quero que elas saiam daqui desistindo da vida. Quando o julgamento pautou a primeira vez, eu devo ter recebido em torno de 55 e-mails de escritório de advocacia me orientando a ajuizar mandados de segurança antes do início do julgamento, sob pena de modulação em caso de uma decisão favorável. E eu disse, gente, não tem a menor chance de a gente ter uma decisão favorável nesse caso do Supremo. E se eu ajuizar mandados de segurança hoje, eu tenho o risco de ter que enfrentar depois cada um dos meus 1 bilhão e 600 milhões de reais que eu tenho na esfera administrativa, de discutir se eu renunciei ou não a essa esfera. Tive esse debate até com o Paulo, e o Paulo disse, não, a gente não está discutindo o que já foi. Eu falei, Paulo, uma coisa é o mundo dos fatos, outra coisa é o que a Receita Federal e a PGFN vão fazer comigo depois disso. Então, esse é um ponto. Supremo começa o julgamento, pauta, tira de pauta, pauta, tira de pauta, e quando eu vi que ia ser em plenário virtual, tive a mesma sensação de desânimo do Calcine. Pensei, o tema não vai ser enfrentado do jeito que deveria. E obviamente que não foi.
O Dias Toffoli, ele se baseia basicamente numa jurisprudência bem rançosa do Supremo, que sempre fez distinção entre ICMS e IPI, né, princípios de não cumulatividade, para o PIS e a COFINS. Então, ele foi bem claro, ele falou, olha, um é princípio e outro é técnica, que eu acho uma distinção bem rasa. Eu sei que são tributos diferentes, mas é uma distinção super rasa, eu acho que é uma distinção que um estudante aprende em faculdade, depois repete sem entender exatamente a profundidade daquilo, mas que na prática leva a esse efeito em cascata, que a gente tem essa onerosidade abusiva no final da cadeia produtiva. E o Toffoli, ele não avança muito. E a pior parte para mim do Toffoli é que eu vou fazer um recorte que eu acho que a gente tem que tratar, não é o voto que prevaleceu, é o Barroso, né? O voto do Barroso não prevalece, mas ele foi o único, e eu até vou abrir aqui, que quando ele trata do parágrafo 3º do artigo 31, ele faz um disclaimer que é muito importante. Não adianta preservar a anterioridade, como vem sido trazido aqui, para fazer o distinguishing do caso anterior, se é constitucional ou não esse parágrafo. As pessoas já firmaram os contratos de locação, confiando e acreditando que o direito ao crédito tinha sido assegurado. E aí, eu não sou muito de concordar com o Alexandre de Moraes, e aqui não tem absolutamente nenhuma visão política, pelo amor de Deus, antes que eu seja cancelada na live. O Alexandre de Moraes, ele fala um pouco no voto dele, que não é inconstitucional, mas que os diplomas legais, no passado, já encontravam-se em processo de inconstitucionalização, que foi um pouco o disclaimer que o Barroso tentou fazer ali. A gente começa a fazer 1000 distinções e, de fato, não está preservando o direito adquirido. E aí é o que eu sempre falo, eu sempre lembro que qualquer tema cabe à lição de segurança jurídica do professor Humberto, né? Se o sistema não é compreensível, não é estável e não é previsível, a gente deveria rechaçar. E quando eu falo de uma legislação que ela não é compreensível para o contribuinte, na prática, hoje eu não sei quais itens eu posso apropriar de crédito ou não. E quando a gente fala de processo siderúrgico, minhas autuações, as minhas glosas de crédito hoje têm em média 4.000 itens por processo. Eu tenho 350 processos, tenho 1 bilhão e 600 de contingência em discussão, números públicos, está no meu balanço, pode olhar. Como é que essa decisão do Supremo me ajudou? Ah, mas ela não atrapalhou, Jéssica, não piorou o que estava lá no caso do STJ. Como que a decisão do STJ me ajudou? Nada. Hoje, na prática, eu sento na mesa com a minha área fiscal e eu não consigo orientar. Eu digo, veja bem, eu sou bem advogada, né? Veja bem, consome no processo produtivo, agrega por final? Não, não é ICMS, não é IPI. É essencial e irrelevante? Jéssica, se não fosse essencial, eu não comprava. Essa é a resposta que eu recebo do meu dinheiro. Eu não compraria um item, eu não apropriaria, eu não contrataria um serviço se não fosse essencial. E aí a gente começa a fazer as distinções que o Paulo vai trazer um pouco aqui de qual etapa do processo produtivo a gente está falando. E na prática, o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu não tenho baliza mínima ainda nessa decisão do Supremo, eu vou voltar caso a caso ao CARF, laudo a laudo, e contar com a boa vontade e a experiência do conselheiro em processo siderúrgico para defender essas minhas glosas. O que eu achei de relevante? Não ficou uma carta branca para o legislador, está bem claro que existe um contorno constitucional, ele me garante o direito de contraditório amplo na esfera administrativa, não prejudicou, né, o que eu já tinha adquirido de vitória no STJ, porque ninguém está discutindo que foi uma vitória o que a gente teve no STJ, e eu acho que denota muito bem o cuidado do Barroso com o que a gente tem de itens que deveriam ser respeitados. Então, a gente discute isso muito em mineração, né, Paulo? Eu não consigo mudar a minha lavra de lugar, é a mesma coisa do contrato, que ele traz o exemplo. O contrato já foi firmado de locação. Mudar a legislação no meio do caminho me parece esse processo de inconstitucionalização, se é que isso existe, mas o Alexandre de Moraes trouxe, que eu acho um conceito muito interessante para a gente não perder de vista. Estou pessimista, mas vamos ouvir o Paulo, porque o Paulo está mais animado do que eu. E é isso. É sempre bom ter essa visão prática também, né, Jéssica? Assim, realmente o compliance PIS/COFINS é confuso, é complexo, né? E a decisão do STJ, no caso a Anhembi, né, ela representou um avanço, mas também um avanço conceitual, né? Quer dizer, a densificação disso do ponto de vista prático ainda está acontecendo, né? A gente está vivendo um processo desde a decisão do caso Anhembi, tanto por parte da Receita Federal, que recentemente começou a modificar seu posicionamento em relação a uma série de questões, né, como, por exemplo, gastos ambientais, né, questões de transporte, né, de funcionários, enfim. Então, ainda que de forma um pouco errática, né, a Receita vem modificando seus posicionamentos e o CARF também vem acomodando
lentamente, né? Lentamente, mas vem acomodando os conceitos novos e testando esses conceitos na prática, né? Então, eu espero, né, aqui como uma introdução um pouco otimista do que eu vou falar, né, na sequência de forma mais detalhada, que a gente viva um processo similar em relação a essa decisão do Supremo. Porque eu acho que essa decisão do Supremo, ela falou muita coisa, apesar do resultado ter sido um resultado tanto na fixação das teses de repercussão geral, quanto no próprio resultado formal do processo, é um resultado meio lacônico, né? Mas, quando a gente abre os votos e tenta sistematizar o que está lá, né, e como fundamentar, como densificar aquelas teses de repercussão geral que foram fixadas, né, eu vejo ali muitos pontos que podem colaborar, né, para o amadurecimento, né, das discussões que a gente já tem tido com a Receita Federal e no CARF, principalmente, né? Então, eu estou muito mais interessado hoje em compreender de que forma, né, que essa ratio decidente desse julgamento, que é, vamos dizer, o conteúdo daquilo que ficou, né, formalizado nas teses de repercussão geral, né? Então, a ratio decidente desse julgamento, que é, né, esse conteúdo, a meu ver, deve influenciar, né, lentamente, né, mas por meio de um processo argumentativo que acho que o objetivo, somente desse evento é esse, né, que é chamar a atenção para essas coisas que existem no julgado, além do resultado aparente que ele teve, né? Logo quando saiu a decisão, a gente viu as notícias na mídia, né, e até comunicados de alguns escritórios, no sentido bem também lacônico, né, de que o Supremo disse que o conceito de insumo é infraconstitucional, ponto. Tá, mas não foi só isso que ele disse. Ele falou muitas outras coisas, né, como se eu não pudesse, do ponto de vista desse acordo, desafiar, né, aspectos concretos, né, casuísticos mesmo, né, quer dizer, dentro de um caso concreto, né, sobre a aplicação, né, do conceito de insumo. Me parece que não é essa a conclusão que o Supremo chegou, né, apesar de ter dito que o conceito de insumo era infraconstitucional. Tá? Então, acho que nesse aspecto que me parece que a leitura pode ser um pouco positiva, né, na medida que a gente tenta extrair razões que extrapolam, vamos dizer assim, o resultado processual formal, né, e que fundamentam as teses de repercussão geral que foram fixadas, né? Então, para a gente começar do começo, né, vamos ver aqui as teses de repercussão geral que foram fixadas, né? O Supremo fixou 3 teses. A primeira, ele disse que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o artigo 195, parágrafo 12, respeitados os demais preceitos constitucionais. E aí cita a matriz constitucional das contribuições, PIS e COFINS, os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Então, eu passo a ter esse arsenal principiológico, né, que envolve, quando ele diz a matriz constitucional de PIS e COFINS, inclusive o próprio princípio da não cumulatividade aplicado, né, a essas contribuições, para argumentar direitos concretos de crédito, tanto no âmbito de uma fiscalização com a Receita, como no CARF. Né? Quer dizer, esses princípios estão na tese de repercussão geral e agora passam a ter que ser considerados, né, nessas avaliações concretas de julgamentos de casos, né, de glosas aí que a gente enfrenta no dia a dia, nas nossas manifestações de conformidade, né? E aí, tentando dar um pouco mais de conteúdo para isso, né? Enfim, eu li todos os votos detidamente, e o que eu consegui extrair foram 5 pontos, né, que eu até listei no memorando que eu circulei ao mercado, e esses 5 pontos basicamente dizem o seguinte, né? O primeiro deles, que me chama a atenção, foi algo que o Calcini acabou de colocar, né? O Supremo deixou muito claro que a materialidade de PIS e COFINS, que é receita bruta, ou seja, não é receita da atividade, né, Calcini, é receita bruta, né? São todas as receitas da pessoa jurídica, inclusive aquelas não operacionais, tá? Mas o que o Supremo disse a materialidade de PIS e COFINS, que é receita bruta, é o elemento que deve ser tido em consideração como parâmetro para se identificar a extensão da não cumulatividade de PIS e COFINS. Tá? Então, nós não estamos falando, quando a gente diz que a receita bruta é esse parâmetro, de processo produtivo e nem de meramente prestar serviço ou circular mercadoria. Nós estamos falando da atividade da empresa como um todo. Né? E isso depois fica muito claro nos votos. Né? O próprio ministro Dias Toffoli, né, depois Alexandre de Moraes também, Nunes Marques, fazem referência, e aí me parece, né, que em deferência, inclusive, à própria decisão do STJ, no caso Anhembi, dizendo o seguinte, olha, uma vez que o processo formativo da Receita é mais amplo do que o processo produtivo, né, ou seja, o processo produtivo é uma parte da atividade da empresa. O processo formativo da Receita tem a ver com questões que antecedem o processo produtivo e que sucedem o processo produtivo. Né? Então,
diz claramente, né, que eu tenho que considerar a atividade econômica como um todo, e não só o processo produtivo em si. E aí o Supremo faz referência àqueles gastos imprescindíveis ou importantes, né? O que nos remete aos critérios, né, da essencialidade da relevância que o STJ fixou no caso Anhembi. Né? Então, me parece que os critérios constitucionais que o Supremo fixa aqui, na verdade, endossam, né, a postura do STJ no caso Anhembi, sob essas expressões, que são diferentes, mas que, a meu ver, têm o mesmo conteúdo, né, de imprescindibilidade e importância. Né? Até porque o STJ conceitua a relevância como importância, né, expressamente diz isso, e conceitua a essencialidade como aquilo que é imprescindível ao processo produtivo, né, tanto para a obtenção do produto como para a sua qualidade e quantidade. Né? Então, aqui, acho que a gente teve um ganho. Por que eu acho que a gente teve um ganho quando o Supremo diz, que eu tenha a materialidade do tributo como parâmetro para ferir a extensão da não cumulatividade, e quando ele me diz que a não cumulatividade, uma vez que está baseada nessa materialidade que é a receita, né, deve considerar a atividade como um todo e não só o processo produtivo. Porque, a meu ver, é isso que o STJ já tinha dito também no caso Anhembi. Então, a gente pega a ementa do caso Anhembi, diferentemente do caso Vilma, né, que o STJ julgou, se não me engano, em 2015, o STJ claramente diz, não só na ementa, mas também em diversos trechos do julgamento, que os critérios da essencialidade e da relevância deveriam levar em consideração como parâmetro a atividade como um todo da pessoa jurídica. Né? Do contrário, inclusive, não me parece coerente ter se fixado naquele julgamento do caso Anhembi o critério da relevância. Né? Sobretudo o critério da relevância por imposição legal. Né? Ao passo, inclusive, que no parecer normativo da COSIT número 5, a própria Receita Federal reconhece alguns gastos pós-produção que são relevantes por imposição legal e que dão crédito na visão da sua interpretação daquilo que o STJ decidiu no caso Anhembi. Né? Então, quer dizer, para mim, essa é a leitura clara do caso Anhembi, que agora fica, mais uma vez, reforçada no Supremo. E por que esse reforço é relevante? Porque o parecer normativo COSIT 5, de 2018, da Receita Federal, interpretou de forma diferente. E disse muito claro, né, que, para aferir a extensão da não cumulatividade PIS e COFINS sob os critérios da essencialidade e da relevância, eu deveria considerar só o processo produtivo, e não a atividade. E ele claramente também, e diz, exemplificando esses gastos, né, que gastos pós-produção e pré-produção não dão créditos. E a gente vive isso no nosso dia a dia. Né? Gastos de frete de produto acabado, despesas logísticas, né, e portuárias na exportação, na importação. Né? Então, quer dizer, todos esses gastos pré- e pós-produção, que hoje são objeto de glosa fundamentada no parecer normativo COSIT número 5, e parece que encontra aqui agora, né, uma objeção muito intensa e expressa nos votos, né, proferidos nesse acordo no caso Unilever, de forma então que a gente passa a ter um arsenal argumentativo para defender a possibilidade de créditos pré- e pós-produção sob o fundamento de que a não cumulatividade está baseada na materialidade receita, que não se restringe ao processo produtivo e, portanto, se estende a toda a atividade. Né? Então, aqui me parece já um ganho imediato. Né? Nós já tivemos, inclusive, manifestações de conformidade recentes, pós esse julgamento, em que já suscitamos esses pontos baseados nesse caso. Né? Outro ponto que me parece absolutamente fundamental. O Supremo Tribunal Federal diz com todas as letras, e isso me parece ter sido, talvez, o principal motivo para ele ter desprovido o recurso da Unilever, né? Que a análise da aplicação desses princípios, né, que vão orientar a não cumulatividade do PIS e COFINS, é feita em caso concreto. E a forma, né, como o contribuinte levou esse caso para o Supremo Tribunal Federal, né, no caso do Unilever, foi uma análise um pouco abstrata e geral. Quer dizer, ele não enfrentou objetivamente esses gastos, demonstrando como que dentro da sua atividade econômica, né, aqueles gastos que foram objeto do pedido, né, naquela ação judicial, seriam essenciais, relevantes, imprescindíveis, importantes, né, utilize-se o termo que quiserem, né, mas não havia ali uma avaliação concreta, casuística, né? Havia ali, na verdade, né, como o próprio Fábio colocou, e isso acho que convidou o Supremo a ter essa postura, uma análise mais propedêutica, né? Uma análise mais geral, de contornos gerais, de como delimitar efetivamente o conteúdo do parágrafo 12 do 195. Né? Isso, em alguma medida, gerou desprovimento do recurso do contribuinte, mas, ao mesmo tempo, foi bom. Porque aqui, claramente, os ministros dizem, né, que há um conteúdo constitucional mínimo da não cumulatividade no parágrafo 12 que precisa ser respeitado. E isso já é um ganho também importante. Por que é um ganho importante?
Porque a leitura, né, que se fazia do parágrafo 12 do 195, na medida em que ele diz que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições serão não cumulativas, né, se dividia basicamente em duas vertentes. Uma delas, no sentido de que, como o dispositivo menciona serão não cumulativos, ele, ao não descrever como essa não cumulatividade se opera, né, que foi a opção da Constituição para IP e ICMS, dizendo que compensa-se o montante devido com aquilo cobrado na operação anterior, né, ele, obviamente, sendo inserido por emenda, né, constitucional, numa situação em que a Constituição já tinha, né, obviamente, uma tradição de não cumulatividade para alguns tributos, ele pressupôs um sentido mínimo. Então, quando ele diz serão não cumulativos, ele não quer dizer qualquer coisa, ele quer dizer alguma coisa. E essa alguma coisa está baseada na própria experiência, né, constitucional com a não cumulatividade, que tem uma finalidade muito clara, que é evitar o efeito cascata da tributação, que é permitir que haja neutralidade na cadeia, né, de circulação de bens e serviços dentro, né, de uma tributação plurifásica, de tal forma que a capacidade contributiva que seja alcançada seja exclusivamente do consumidor final. Essa é a finalidade, né, de um tributo não cumulativo. E esse sempre foi o sentido mínimo que se atribuiu nessa vertente interpretativa para essa expressão, serão não cumulativos. Tem que querer dizer alguma coisa, não pode simplesmente, né, ser uma expressão vazia. E a segunda interpretação, ou vertente interpretativa que se fazia desse dispositivo, era vazia. Era no sentido de que cabe ao legislador ordinário, né, definir o conteúdo dessa expressão serão não cumulativos como quiser, né? E claramente o Supremo rechaçou essa hipótese interpretativa e acolheu, em grande medida, a segunda, né, dizendo que há um conteúdo mínimo e que, portanto, o parágrafo 12 do 195 passa a ser suporte de controle de funcionalidade, não só de normas, né, mas principalmente de aplicação concreta das normas. Ou seja, se eu estou interpretando num caso concreto o conceito de insumo, essa interpretação e aplicação concreta do conceito de insumo tem que levar em consideração essa moldura, né, esse conteúdo mínimo do parágrafo 12 do 195. E aí, Fábio, eu chamo a atenção para algo que você acabou de falar também, né, que as leis, né, 10.637 e 1833, que são conversões de medidas provisórias, elas antecederam, né, o parágrafo 12 do 195. Daí que, na verdade, a tese não era tanto, né, para alguns de inconstitucionalidade, sim de não recepção, né? E o que o ministro Nunes Marques fala me parece extremamente relevante quando ele diz o seguinte, olha, vou até ler textualmente o voto dele nesse aspecto, né? Ele diz o seguinte: aquelas leis agora deveriam ser lidas com base no dispositivo constitucional, resguardando máxima efetividade a redação do artigo 195, parágrafo 12. E isso agora me dá um critério interpretativo para as leis 10.637 e 1833. Eu tenho que interpretar a lei conforme o parágrafo 12. Né? Esse passa a ser um critério interpretativo relevante. O conceito de insumo passa a ter que ser interpretado conforme o parágrafo 12. Né? Isso está dito textualmente no voto do ministro Nunes Marques, sobre o qual não teve nenhuma divergência, né, entre os ministros. O outro ponto, né, que me parece absolutamente fundamental, né, é quando se diz que essa análise, portanto, concreta, casuística dos créditos, tem que ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma que se obtenha concretamente a atenção à finalidade do regime não cumulativo. Então, o princípio da razoabilidade aqui nesse sentido, né, ele é vamos dizer, um mecanismo, né, um instrumento para que concretamente a finalidade, que é evitar o efeito cascata da tributação e a cumulatividade em concreto, seja realizada, né? Ou seja, a interpretação da legislação tem que ser razoável, de forma a se prestigiar ante formalismos o conteúdo da norma no sentido da sua finalidade. Isso aqui é relevante, quer dizer, aplicar o princípio da razoabilidade dessa forma impede, por exemplo, que a Receita diga que eu não posso tomar crédito sobre royalties, né, Fábio? Por exemplo, pagos aí em relação à proteção de cultivares, enfim, né, e a utilização de material genético no agro, ou em relação, por exemplo, a arrendamentos, né, de direitos minerários, cuja contrapartida são royalties, etc., etc., royalties por transferência de tecnologia, royalties na indústria fonográfica, quer dizer, esses royalties que a Receita sempre disse que não dão crédito porque não são nem bens nem serviços, agora passam a ter que ser interpretados com razoabilidade, conforme a finalidade do regime. Né? Então, quer dizer, há aqui um elemento que me afasta desses formalismos, né, que a Receita introduzia para criar cumulatividade em concreto, né,
para me dar uma interpretação razoável que permita que haja não cumulatividade em concreto. E o último item, né, que me parece também fundamental de difícil aplicação, é quando se coloca na própria tese de repercussão geral que o parágrafo 12 impõe que não haja desequilíbrio concorrencial. Desequilíbrio concorrencial é quando o cara que compete comigo tem um crédito e eu não tenho, né? Então, como é que você vai provar isso? Né? Pode ser por uma decisão transitada em julgado, uma coisa julgada, uma análise casuística mesmo, uma decisão do próprio CARF. Né? Quer dizer, mas o parágrafo 12 proíbe, né, vamos dizer, desequilíbrios concorrenciais, que é quando eu estou dentro do mesmo setor econômico. Né? E também afronta a isonomia, que é quando um setor passa a ter um volume de créditos maior que outro. Porque a isonomia é aquilo que está no artigo 150, inciso 2 da Constituição, que veda tratamento arbitrário entre aqueles, né, que estão em situação equivalente por força de distinção de função e ofício. Isso está escrito na Constituição. Né? Então, por exemplo, olha a margem que isso abre, né, Fábio, para o setor de serviços argumentar créditos que eles não têm hoje, obviamente dentro de uma premissa de que houve a tributação na etapa anterior e que eles podem, né, apropriar créditos, ou o setor comercial puramente, apropriar créditos, né, por exemplo, com relação à publicidade e propaganda, porque são seus principais insumos, né, quando outros setores, né, também possuem um volume maior de créditos. Quer dizer, essa análise da isonomia me permite fazer uma série de comparações entre setores, né, para dizer quais créditos eu posso ter. Então, enfim, acho que numa primeira avaliação, queria dar esses pontos aqui mais de otimismo, né, e dizer que eu acho realmente que há um arsenal argumentativo agora à nossa disposição, que a gente vai ter que estressar nos casos concretos para que haja uma acomodação lenta, certamente lenta, né, mas acho que deve haver uma acomodação desses novos critérios na jurisprudência, que me interessa mais, né, a do CARF, onde normalmente esses casos são resolvidos. Né. André, com você também a bola. Bem, boa tarde a todos, pedindo novamente desculpa pelo meu atraso. E, assim, já adiantando, não vou me estender muito, mas eu estou na linha do Paulo, da questão do otimismo, justamente no ponto de que a decisão do Supremo ela deixa uma carga valorativa para a interpretação, né, da razoabilidade, da segurança jurídica, da isonomia, da livre concorrência. Então, ou seja, obrigatoriamente, apesar de ser uma discussão infraconstitucional que o Supremo empurra lá para o STJ, e para a Receita, enfim, e vai ter lide, vai ter contencioso administrativo e judicial muito, eu acho que deixando esses critérios hermenêuticos ou barra princípio, né, eu acho que assim, é favorável e é positivo na linha exatamente do que o Paulo colocou. E sempre, eu acho que assim, pegando um pouco e tentando acrescentar aqui, né, do que eu pude pescar do voto, dos votos do acórdão, é a questão justamente que os créditos ele está justamente vinculado à própria receita. Né? Então, assim, todas aquelas atividades, todos os insumos, todos aqueles gastos que vão influenciar na receita, que é a própria base do PIS e COFINS, tem essa abertura de interpretação caso a caso. Aí vai muito daquele artigo lá do Marco Aurélio Greco, né? Da relevância. Também vai passar pela discussão da essencialidade, mas eu acho que a essencialidade, a Receita, ela vai restringir, como ela já vem restringindo pela função de consulta, isso vai aumentar o contencioso. E aí nós vamos ter que esperar a resposta do CARF, igual, mais uma vez, o Paulo colocou. Eu só queria colocar esses pontos mesmo, Paulo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente, até pelo que aquilo que você falou, o Alisson mandou uma pergunta aqui no chat, justamente pegando o caso da AMB, lá do STJ, que ele foi sobrestado. E estava aguardando justamente a definição desse RE. E agora ele pergunta se tem a possibilidade do Supremo devolver para o STJ para um juízo de retratação. Queria ouvir a opinião de vocês aí. Quer comentar primeiro, Calcinho? Fábio, quer comentar primeiro essa resposta, não? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Paulo. Acho que o Calcini... Está ouvindo, Calcinho? Está ouvindo? Vou comentar aqui enquanto o Calcinho olha o áudio dele, que seu áudio está dando problema aí, Calcinho. Eu, particularmente, o Alisson que perguntou, né? Alisson, eu acho que, na verdade, o que vai acontecer com esse caso que foi sobrestado, né, é simplesmente
né, imagino a reiteração da decisão, né, do STJ, caso se queiram dar uma decisão de mérito, mas o mais provável é que haja um não conhecimento, né, do recurso, né, por ausência, né, de pressuposto de admissibilidade mesmo, tá? Mas não tem nada na decisão do Supremo, na minha avaliação, né, como a gente já falou, eu e o Calcini aqui, acho que a Jéssica também, né, que afronte a decisão do STJ, né? Então, do ponto de vista daquele recurso sobrestado, acho que não vai ter nenhum efeito prático, né, de modificação da decisão do STJ, tá? Só para aproveitar esse aspecto processual e responder também a provocação que o Calcini fez antes, Calcini, com relação às ações que estavam sobrestadas, né? Eu vejo aqui 2 caminhos possíveis. Por exemplo, as ações que nós propusemos no escritório, elas estavam baseadas nesse conceito de que eu tenho, né, uma definição mínima da não cumulatividade baseada no conceito de receita, né, e que os créditos devem ser apropriados uma vez que a operação anterior seja tributada, mas que esse gasto seja vinculado à atividade, né? Que, enfim, já é um ponto diferente daquilo que a Receita tem interpretado das leis 10.637 e 10.833. Então, o que nós estamos orientando os nossos clientes que entraram com essa ação conosco, que tem esse pedido, né, é que a gente faça uma manifestação, né, nessas ações para que haja concessão da segurança, porque, a meu ver, não tem nenhuma diferença entre o meu pedido e aquilo que o Supremo decidiu, né? Há uma coincidência completa, né? Por outro lado, o que a Unilever pediu aí sim é muito diferente, porque a Unilever pedia créditos de PIS e COFINS sobre despesas não tributadas, né, ou seja, aquisições que não eram oneradas com as contribuições, e também para, inclusive, folha de salários, né, e também para manter créditos quando a operação subsequente não for tributada. Quer dizer, aí sim a gente tinha, né, uma, talvez, incongruência, né, com esses critérios mínimos, né, da não cumulatividade que o Supremo acabou de fixar. Então, pelo menos para as ações do escritório, eu acho que nós não vamos ter, né, pelo menos espero que a gente não tenha, uma aplicação automática, né, do resultado do caso Unilever, né? A gente vai pedir, já fez manifestações nesse sentido, para que haja aplicação da ratio decidendi, né? O pedido é muito diferente. Meu áudio voltou, peço desculpas aí, viu, Paulo? Acho que deu uma variação aqui de internet. Você quer comentar esse aspecto, Calcini, do que vai acontecer com o caso Anhembi, em razão do recurso extraordinário ter sido sobrestado? Aparentemente, não me parece que existiria alguma reversão, é o que a gente já ressaltou, né? O status quo que existe, inclusive do repetitivo da Anhembi, não me parece que a decisão do Supremo tenha por condão aí vincular e mudar o que o STJ decidiu, né? Não vejo aí nenhuma preocupação nesse sentido. Eu não sei se algum crédito do Anhembi que houve recurso, se eles irão apreciar. Imagino que não, seguindo o raciocínio do Unilever, eles não vão olhar crédito, né? E o STF já vem com essa tradição, né? Casos específicos de crédito, a maioria das discussões quando você leva ao Supremo, à luz da não cumulatividade PIS e COFINS, alguma situação específica de crédito, em geral, o Supremo tem dito que é ofensa reflexa, não é? E eu acho que o exemplo talvez mais clássico aí de longa data, que nos preocupa, que hoje em dia o CARF parece ser a melhor, onde se socorrer melhor sobre isso, é o frete, né? Frete nos TRFs, STJ, no Supremo, a jurisprudência é muito ruim, né? Supremo, leitura infraconstitucional, e os outros muitas vezes negando, e o CARF com uma leitura um pouco mais adequada do tema, né? Como você disse, até do entre estabelecimentos. Então, eu não vejo essa questão. Eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande de tentar entender como os TRFs vão aplicar essa decisão do Supremo aos casos sobrestados, né? Você vai dizer, olha, manda para o STJ analisar o crédito, não tem o que discutir de não cumulatividade, se faz juízo de retratação, eu ainda estou curioso. E aí, Paulo, eu acho que a ideia de vocês de peticionar e já tentar se antecipar alguma atitude surpreendente, né, que de vez em quando a gente tem ainda das vice-presidências em relação a esses temas, talvez seja realmente o melhor caminho, né? Já tentar direcionar a vice-presidência no que fazer em relação a esses casos. Eu queria também perguntar para a Jéssica, porque a gente começou a conversar sobre esses casos, né, de entrar ou não com a ação, quando teve o julgamento daquele recurso extraordinário, né? Do Marco Aurélio, do ministro Marco Marco Aurélio, Aurélio, né? O 599.316.
E o que o Marco Aurélio decidiu foi um caso bem estranho, né? Aquele caso que ele tratava da inconstitucionalidade, né, de uma norma da 10.865 que vedava o crédito sobre bens ativos imobilizados adquiridos até 2004. Então, quer dizer, tinha um contexto bem específico, né, naquele caso do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio fundamentou o voto dele pela inconstitucionalidade no princípio da não cumulatividade, que ele densifica no voto, e na violação à isonomia, né? Só que a parte da ratio decidendi dele, né, relativa à não cumulatividade, apesar de ter ficado na tese de repercussão geral, não esteve presente na maioria dos votos, né? Então, prevaleceram outros fundamentos, inclusive esse da proteção da confiança, né, porque já havia a aquisição de bens imobilizados e a gente não poderia, para frente, né, impedir créditos quando a aquisição aconteceu num regime jurídico em que esse crédito era viabilizado, né? Mas me parece aqui, eu queria te ouvir, que a decisão do Supremo acaba, de certa forma, indo diferente, né, daquilo que o Marco Aurélio tinha entendido, né, porque vincula a atividade, o Marco Aurélio estava com uma interpretação muito ampla, né, de que eram quaisquer aquisições tributadas, né? O que você viu disso aí? Paulo, não é a primeira vez que o Supremo já afasta a decisão do Marco Aurélio. O próprio ministro Marco Aurélio, ele meio que se contradiz depois. E sabe em qual caso? Eu estava esses dias relendo o caso de sucatas, de crédito de PIS e COFINS nas aquisições supostamente com a cadeia anterior suspensa, que a gente defendia via Instituto do Aço Brasil, que na verdade era uma isenção e não uma suspensão. Um dos argumentos que a gente trouxe como amicus curiae foi o voto do ministro Marco Aurélio. Porque se ele dizia lá atrás, ele disse, né? Pagou na etapa anterior, tem que dar direito a crédito. Quando chega no caso de sucatas, eles afastam esse argumento. Ele não consta bem claro no voto, mas o próprio ministro Marco Aurélio, ele não reitera a jurisprudência dele. E aí, como é que o ministro Gilmar sai? Ele sai pela via da isonomia. Ele diz, olha, quando a gente tem uma via que degrada meio ambiente, dá direito a crédito. O contribuinte que tem uma atividade utilizando aparas ou resíduos metálicos, sucatas, enfim, no caso era de papel, e não tem direito a crédito, ele sai pela via da isonomia. Então, eu acho que o Supremo está confuso se ele adota ou não. Eu acho que eles enterraram esse voto do ministro Marco Aurélio junto com a aposentadoria dele, e eles vão fingir que ele nunca ocorreu. E aí, Paulo, vou voltar na minha pergunta. Se você está tão positivo, está tão bom, por que quando o Supremo diz que renda tem uma delimitação constitucional mínima, nada ajudou na nossa vida? Eu acho que esse é o ponto. E também renda o Supremo está oscilando, né? O Supremo já disse renda é aquilo que a legislação é, depois o Supremo disse não, renda está na Constituição, depois o Supremo segue o Schwerer diz não, a Constituição nunca conceituou o que é renda. E aí chega no meio termo falando renda é aquilo que a legislação diz que é, mas tem um contorno constitucional mínimo e máximo. O que essa decisão do Supremo me ajuda? Essa é a primeira pergunta que eu vou voltar. Segunda pergunta, quando a gente fala de sobrestamento, que eu acho que é algo que ninguém está falando do ponto de vista prático e matemático e financeiro. Para mim está muito claro esses mandados de segurança que a gente discutiu a tese, tentando no tudo ou nada aproveitar a decisão do Supremo. Mas foram sobrestados vários casos de discussões de itens individuais, com valor envolvido, com custo de seguro, garantia e fiança bancária, e não foi suspensa a exigibilidade. Eles continuam correndo a 3,75 de Selic sem fim. O que eles vão fazer com esses casos? Quem é que arca com o prejuízo do Supremo ficar anos segurando a decisão e não decidir absolutamente nada? Eu não vi ninguém escrevendo disso, assim, ficou... o contribuinte não teve prejuízo. Tive sim. Eu vou responder aqui, depois vamos ver o André e o Calcini. Pode ser? Você me provocou diretamente sobre a questão da renda pela segunda vez, agora eu vou ter que... É porque você está muito confiante, Paulo. Você é muito positivo. Né, Paulo? Mas eu acho que tem uma diferença. Primeiro é o seguinte, o Supremo não tem claro para ele próprio o que é renda, né? Então, se a gente quiser extrair da jurisprudência do Supremo um conceito de renda ou um não conceito de renda, a gente não consegue, porque por vezes o Supremo diz que existe um conceito de renda que é acréscimo patrimonial, outras vezes o Supremo diz o oposto, dizendo que fica, né, a cargo realmente da legislação complementar definir, e outras vezes comete absurdos, né, como permitir a tributação da renda na mera publicação, né, de balanço com lucro de coligadas no exterior, né? Então, quer dizer, há uma série de situações concretas, né? A trava de 30% também me parece um ponto fora da curva, em que o Supremo confunde, né, o conceito de renda, acaba admitindo a tributação de patrimônio e tudo mais, né? Então, acho que as decisões do Supremo são muito casuísticas no caso do conceito de renda, coisa que me parece que o Supremo está tentando não fazer para PIS e COFINS.
E a prova disso é que o voto do Toffoli começa com refazendo toda a colcha de retalhos de todos os casos em que o Supremo julgou matérias de crédito, PIS e COFINS nos últimos anos, né? Então, claramente ele tenta, ainda que de uma forma, a meu ver, muito superficial, né, fazer uma sistematização desses casos e tentar extrair deles alguma coerência, né? O que acho que é um avanço em relação ao que o Supremo faz com o conceito de renda. E segundo ponto, né, o Supremo, quando julgou discussões concretas sobre o conceito de renda, ele nunca definiu critérios interpretativos que poderiam ser aplicados em concreto, nem princípios que informariam, né, o conceito de renda, como, por exemplo, a gente poderia dizer aqui o princípio da realização, né? O Supremo nunca disse isso muito claramente nas suas decisões, né? Mas agora, para o PIS e COFINS, ele nos deu mais balizas, né? Ou seja, mais fundamentos argumentativos, né? Então, acho que a gente vai ter uma diferença se a gente souber aproveitar essa oportunidade, né? Porque se o mercado também ficar chorando, falar, perdemos o caso Unilever, né? A discussão é 100% infraconstitucional, só o STJ vai falar sobre isso. Talvez a gente perca a oportunidade de fazer com que o próprio Supremo possa entender, porque eu acho que ele não entendeu ainda, os efeitos concretos daquilo que ele decidiu, né? E quanto à sua segunda pergunta, né, eu acho que a culpa desse sobrestamento é do próprio Supremo. Porque, olha só, eu tenho um caso que tem um pedido muito específico, que foi esse caso da Unilever. Por exemplo, pedindo para tomar crédito sobre folha, sobre despesas não tributadas, né, para manter crédito quando eu tenho saídas desoneradas, enfim. Há uma série de pedidos que são bastante específicos daquela ação e que não se confundem com outros pedidos, como, por exemplo, você falou, de contribuintes que estão pedindo créditos de rubricas específicas cuja aquisição foi tributada, né? Então, ele está discutindo lá se aquilo faz parte ou não faz parte, né, de uma relação direta com o processo de obtenção de receita da sua atividade, né? Só que quando o Supremo reconhece a repercussão geral desse caso, ele diz algo como, não vou lembrar aqui porque eu não estou lendo, né, não vou lembrar ipsis literis, mas é algo como a extensão da não cumulatividade de PIS e COFINS conforme o parágrafo 12 do 195. Foi uma coisa assim genérica, né? Então, se é isso que o Supremo vai decidir, então, realmente, tudo aquilo que direto ou indiretamente trate da não cumulatividade conforme o parágrafo 12 acaba tendo que ser sobrestado. Mas não era essa, né, a finalidade desse julgamento. Não era isso que estava em jogo nesse julgamento. Era analisar se aquisições não tributadas podem dar crédito, se saídas exoneradas podem gerar manutenção de crédito, se pode ter crédito sob folha, né? Enfim, havia uma série de pedidos específicos naquela ação, que era o que devia ter constado, né, no reconhecimento da repercussão geral, e que, se tivesse constado, faria com que os tribunais não sobrestassem recursos que tinham pedidos diferentes. Então, como eu acho que houve esse erro, agora é tempo dos tribunais corrigirem, né? E simplesmente cancelarem os sobrestamentos, determinando o curso normal das ações concretas desses contribuintes que fizeram pedidos específicos com rubricas específicas, para que essas ações sejam decididas à luz da ratio decidente do Supremo e da decisão do STJ, né? Então, acho que essa decisão do Supremo, apesar de ter repercussão geral, ela não tem nenhum potencial, né, de realmente decidir ações que tenham poder, que tenham pedidos diferentes, né? Essa é a minha visão. André, o que você acha? Assim, eu acho que está muito bem. Não tem nada a acrescentar, na verdade. Eu queria botar mais lenha na fogueira e trazer outro assunto para a gente debater aqui, porque a Receita, em novembro, ela publicou uma solução de consulta sobre o acreditamento dos gastos por imposição legal. Eu queria saber a opinião de vocês, né, do Paulo, do Calcine e da Jéssica, se essa solução de consulta ela viola o tal da baliza mínima da razoabilidade que o Supremo definiu ou não, né? Porque eu vou até ler aqui a trecho da solução de consulta que a Receita fala assim, que a despesa com imposição legal ela pode dar crédito desde que ela seja indispensável para o bem ou serviço por ela produzido ou prestado, possa ser disponibilizado à venda ou à prestação de serviço, né? E aí, mais uma vez, a gente vai cair na discussão da receita bruta, do que é receita operacional, do que está dentro, qual que é a base de incidência do PIS e COFINS. Então, eu acho que acho interessante a gente debater isso também, tendo em vista que foi 25 de novembro essa solução de consulta, então está muito próximo. Vamos ver o Calcine, então. Calcine. Eu vou só, antes, André, da indagação, acho que tratar da questão da Jéssica, da questão de correção, de casos em que há aí a correção, né? De fato, acho que a gente não vai ter muita saída, Jéssica. Esse prejuízo até hoje ninguém avaliou dentro dessa perspectiva, né?
A gente viu que o próprio STJ, em caso de seguro, garantia, fiança, ele está entendendo que isso, mesmo eu ganhando o processo, não está dentro lá da sucumbência que deveria o fisco me ressarcir por ser perdedor. O Código de Defesa do Contribuinte, coincidentemente eu falei dele no IBET dias atrás, para a mora administrativa, o projeto de lei aprovado na Câmara, ele que está no Senado agora, ele traz alguns dispositivos tentando, vamos dizer assim, deixar algo um pouco mais adequado em relação a essa mora do poder público, mas isso na esfera administrativa, né? Não na judicial, que seria essa questão sua. Então, acho que quem vai arcar vai ser o contribuinte, né? Sem nenhuma novidade em falar isso, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, André, eu acho que, de fato, a questão da relevância foi um elemento vindo, vamos dizer assim, da decisão do STJ, né? Ou seja, a não cumulatividade PIS e COFINS, ela não depende exatamente de relevância no sentido de uma imposição legal para que eu possa tomar o crédito, né? Ao contrário, se a gente buscar a essência lá no IVA, que traz a neutralidade dessas ideias de não cumulatividade, a gente vai ver que podem ser itens sem nenhuma necessidade específica, desde que esteja atrelado à atividade, tenha a tributação na cadeia anterior, ele vai dar crédito. Então, foi uma criação aí doutrinária e da jurisprudência, sobretudo no STJ, trazer relevância, né? Ela, de um certo modo, ela até nos beneficia. Em que sentido? Se é uma imposição legal, nos parece que necessariamente, se é uma operação anterior com tributação, deveria dar direito a crédito. Mas, de fato, é aquela questão que eu comentei com o Paulo antes da nossa entrada aqui ao vivo, né? A sensação que dá em algumas ocasiões é que aquela decisão do STJ, naquele momento de calor, de empolgação do caso Anhembi, depois ele foi perdendo um pouquinho todo aquele poder, né? O próprio STJ, de vez em quando, parece que ele tenta dar uma forçadinha para restringir, no caso a caso, quando chegam outras discussões de crédito de PIS e COFINS lá. Os TRFs, então, na minha leitura, têm aplicado muito mal o precedente do STJ, o CARF um pouco melhor, e a Receita, né, por óbvio, quanto mais ela restringir, melhor. E aí, quando fala de imposição legal, a sensação que dá não basta ter imposição legal, tem que ser essencial, então, pela leitura da solução de consulta, né? Não adianta ser só relevante. Se não for essencial, então para que a relevância? Né? Então não precisa da relevância, se tem essencialidade já é suficiente para dar o crédito. E a solução de consulta ela dá uma sensação de que eu tenho que acumular os dois elementos, aí não faz muito sentido na minha visão, né? Agora, acho que o Paulo pode depois comentar, ele que fez essas considerações, né? O que é relevância, né? O que é imposição legal? É lei? É ato regulatório, ambiental, de ministério, de agências reguladoras? A leitura que me parece que a jurisprudência traz, inclusive, administrativa, experiência própria no setor de alimentos, né? Que foi um dos primeiros que começaram a ter situações em que havia alguma imposição de alguma legislação que obrigasse a utilizar, então, lá, os frigoríficos, né, indumentárias, né? E aí nós justificávamos que, olha, não é um mero uniforme, né? Literalmente uma indumentária, é algo que se veste dentro do processo produtivo e há uma imposição de legislações sanitárias, de agências reguladoras, que o frigorífico ele tem que cumprir isso, né? Então, foram itens que inauguraram na jurisprudência do CARF na época, sem falar em relevância, né? Mas entendendo que havia a natureza de insumo ali, desses bens, exatamente, primeiro, estava dentro do processo produtivo, estava dentro da atividade ali de industrialização do frigorífico. Mais do que isso, não era uma faculdade, falar assim, não, vamos deixar nossos empregados bonitinhos, com uma roupa parecida, né? Com uma botina igual, com uma capa, com óculos. Não, eram equipamentos que a legislação, e não necessariamente trabalhista, e no caso, né, impunha. Então, as indumentárias foram talvez uma das primeiros itens à luz dessa questão de imposição da legislação. E lá não era lei necessariamente, né? Nós estávamos falando de CIF, nós estávamos falando de Anvisa, né? E foi algo que o CARF quase que de pronto, quando começou a melhorar a jurisprudência no início, já compreendeu
plenamente esse direito a crédito. Então, assim, acho que a STJ criou essa expressão relevância, né? Houve todo aquele debate, Campbell, com pertinência também, né? Relevância, pertinência, essencialidade, mas, no fundo, a questão né? Se é algo aplicável ao processo, né? E se há alguém que te obriga a utilizar naquele processo, naquela atividade econômica, é algo que, de fato, chamando ou não de relevante, né, ele deveria gerar o direito ao crédito, né? E aí acho que tem desdobramentos enormes, né? Porque hoje em dia existem inúmeros atos normativos que impõem ao prestador de serviço, ao industrial, ao do setor agroindustrial e até ao comerciante cumprir certas normativas que geram despesa ou geram gastos, né? E que tem tributação de PIS e COFINS, e isso, de fato, me parece que deveria levar ao creditamento. Mas eu gostaria de ouvir aí a interpretação otimista do Paulo e a mais restritiva da Jéssica sobre o tema também. Pô, Carlos, assim, objetivamente, para colocar, né, o nosso público aqui na mesma página, o STJ conceituou relevância sobre 2 cânones, né? Relevância por imposição legal e relevância por singularidade da cadeia produtiva. Quando ele fala relevância por imposição legal, né, a própria Receita, no parecer normativo COSIT 5, interpreta que isso pode ser gasto posterior ao processo produtivo, denotando que a relevância por imposição legal tem uma correlação com a atividade econômica e não com a produção. Exemplo, o parecer normativo 5 coloca claramente o direito ao crédito sobre testes laboratoriais e certificações exigidas por lei depois do processo produtivo. Né? Esse é o exemplo que o próprio parecer usa. Tá? Anvisa, como por exemplo, né, você acabou de citar aí. E aí vem essa solução de consulta que me parece um transtorno de dupla personalidade. Né? Quer dizer, como que você pode, no parecer normativo COSIT número 5, expressamente reconhecer que o critério da relevância por imposição legal se vincula à atividade, porque você reconhece crédito pós-produção, ao mesmo tempo que agora você diz nessa solução de consulta que é só para a produção. Não é para a produção, é para a atividade. É pré e pós-produção também. Isso é muito relevante, pessoal, com relação, por exemplo, aos gastos ambientais. Né? Por exemplo, você tem, né, uma norma que vai te dizer, uma mineração, por exemplo, que você vai ter que fazer uma descaracterização de uma barragem, como a Vale tem feito aí depois do desastre. Né? Não se produz na barragem. Né? A barragem se deposita rejeitos. Mas, por imposição legal, você está realizando obras caríssimas em barragens, né? Inclusive com prazos apertados, certo? Em uma área que a rigor não faz parte da sua produção. Né? Aqui, me parece um ponto claro, né, onde essa solução de consulta restringe um crédito que o Supremo dá, né, dizendo que o crédito está vinculado à atividade, né, e não propriamente à produção propriamente dita, né, ao processo produtivo propriamente dito. Então, acho que a Receita ela vai ter que ser provocada, e os contribuintes vão ter que ter esse papel, de rever esse posicionamento a partir do julgamento do caso Unilever. Né? Não é isso, Jéssica? Esse é um dos poucos temas que eu nunca fui pessimista, tá? Eu vou ter que voltar atrás. Até acho que eu falei aqui, o último evento que eu vim aqui do MTT foi de crédito de imposição legal. Eu acho que o CARF, desde o caso Anhembi, deu segurança para os contribuintes. Ponto. Anhembi não, Frango Sul. Frango Sul. Eu acho que o caso Frango Sul não foi o primeiro, foi o mais emblemático, o mais conhecido, né? Porque deu todo aquele evento, mas o CARF passou a considerar ali e trazer uma segurança que vai em linha agora do que o Supremo decidiu, que é ligado à atividade e não à produção. Vou dar um abraço a torcer, que aí eu vou usar a ratio decidente, que tanto agrada o Paulo, mas eu acho que para esse ponto específico, ele está super correto. Geralmente o Paulo está correto, tá? Eu sou uma pessoa pessimista, é diferente. E eu acho que dá um fundamento para afastar essa loucura psicodélica da Receita agora de, acho que 25, 26 de novembro. Porque faz zero sentido. É óbvio que o item é essencial se eu tive uma imposição legal para ele, e eu uso aqui o sentido de imposição legal amplo, que é o que eu sempre defendi, não apenas legislativo. Eu hoje não consigo produzir se eu não cumprir normas trabalhistas, previdenciárias, e não necessariamente elas vêm por legislação. Eu tive uma glosa há uns 2 anos atrás que foi bem interessante. Filtro solar. A convenção coletiva mandava fornecer fator 30. A empresa forneceu o fator 50 e eu fui glosada porque eu forneci um fator adicional porque eu quis. Então, assim,
Ok. Mas apesar de tudo, eu acho que a gente tem segurança de que um item desses, ninguém discute os efeitos nocivos do sol na pele do trabalhador exposto. Mas olha que interessante aí, Jéssica, o princípio da razoabilidade passa agora a orientar a interpretação Mas desse eu caso falo concreto. desde quando o princípio da segurança jurídica para o contribuinte. Nem vou falar a teoria da Catianga aqui, quem quiser acha o vídeo do Bradetê, é sensacional. Mas assim, ó, princípio não dá segurança jurídica para o contribuinte. Só dá segurança jurídica para o contribuinte regra por regra. Eu sou bem categórica, tá? Essa é a minha opinião. Princípio orienta a cabeça do legislador. Princípio orienta a formação da norma processual, mas deveriam ser regras objetivas para me dar segurança. Para que eu saiba que o que eu fiz hoje não vai mudar no futuro, que eu tenha segurança desse caminho, desses 5 anos aí até a autuação e depois dos 20 anos até a concretização disso, que eu tenha segurança. Mas voltando à imposição legal, eu defendo sim um critério amplo de que se há algo que eu não posso operar sem ele, ainda que não venha via legislação, eu tenho direito a crédito. E a gente vê da jurisprudência administrativa uma sinalização boa para isso. Pelo que eu tenho acompanhado, tem muito pouco julgado judicial, bem pouco, né? Eu acho que é uma discussão que tem morrido na esfera administrativa. E sobre essa questão do que é imposição legal, né, se é lei stricto sensu ou lato sensu, né, a gente tem que lembrar o seguinte: essas agências reguladoras, né, esses entes que produzem normas que influenciam a vida dos contribuintes, estão sujeitos à legalidade administrativa, que não é a legalidade do artigo 150, inciso 1 da Constituição, é a legalidade do artigo 37. A legalidade do artigo 37 da Constituição permite que o Poder Executivo produza, inclusive, o conteúdo da norma, né, desde que dentro das balizas fixadas por lei stricto sensu. Então, quer dizer, a imposição legal administrativa, né, que é a do artigo 37, ela permite que o Poder Executivo complete o conteúdo da norma, né, vamos dizer assim, uma legalidade mais aberta, né, do que a legalidade tributária do artigo 150, inciso 1. Né? Então, acho que certamente nós vamos ter que caminhar para essa abertura, né, da imposição legal para norma, né, e não propriamente lei stricto sensu, apesar de que hoje no CARF essa é a posição minoritária. Né? André, acho que pelo andar da hora a gente podia seguir para as considerações finais. O que você acha? Não, acho uma boa ideia. Só queria complementar que o Calcini falou das taxas administrativas para as agências reguladoras, né? Que apesar da Receita considerar dar o crédito só para a PIS, porque como as agências não recolhem o COFINS, não tem a outra perna tributada. Então, para as empresas concessionárias que pagam essas taxas para as agências reguladoras só se creditam de PIS. Né? Ainda tem essa restrição. Eu devolvo a bola para você, Paulo, para você encerrar aí o evento. Você que começou, eu cheguei atrasado, acho que você tem que fazer as honras aí no encerramento. Acho que a gente pode seguir aqui para considerações finais, Calcini, Jéssica, você ou eu primeiro. Né? Vamos ver o Calcini. Pode ser, começa então. Primeiro, agradecer novamente, né? Eu acho que essas novas tecnologias da pandemia, nós tivemos alguns pontos positivos, e esses encontros virtuais, eles têm sido muito... Uma fase aí, eu sei que tiveram demais, né? Ninguém aguentava mais fazer live, né? Mas eu acho que tem engrandecido muito, abrindo a oportunidade para muita gente falar, e todo mundo pensar junto aí, uma participação grande aí de pessoas aí, a gente viu. Então, agradecer o convite, dizer que foi um ótimo evento, considerações relevantes que a gente vai levar aí para o dia a dia sobre essa questão do PIS/COFINS não cumulativo. Como eu disse, felizmente, o caso do Supremo, ele não traz prejuízo ao contribuinte, mesmo a Unilever tendo negado, seu recurso tendo sido negado, provimento, não é? Esse é um ponto importante, ou seja, o que se conquistou até o momento, me parece que não foi tocado no sentido de impedir o que já que se conquistou. Acho que esse é um ponto que é importante todos aqui termos em mente. Segundo ponto, pessoalmente, eu me frustrei, esperava mais do Supremo, óbvio que o Supremo ali não iria, naturalmente, me parece, decidir item por item, dizendo que dá ou não dá crédito. Acho que não faz sentido nós querermos isso do Supremo, mas talvez ele traçar com mais objetividade o que ele gostaria de decidir do que é não cumulatividade para fins de PIS/COFINS. Eu acho que ele poderia ir além, ele poderia ter trabalhado melhor. O Paulo vai aí trazer as considerações dele, mas tentando buscar extrair, né, o néctar lá daquele acórdão do 195.12, acho que esse é um ponto também que
me frustra. Eu tentei até, no meu memorial, falar, fala sobre comissão, dá ou não dá crédito, só para ilustrar, né? Porque é um item que realmente há uma dúvida, uma controvérsia muito grande e a jurisprudência é muito ruim até o momento sobre isso. Então, a gente buscou aí trabalhar, acho que é um trabalho bacana aí, pessoal, encabeçado aí, a gente tem que dar os méritos, pessoal do Pinheiro Neto, a Fernanda, professor Roque Carrasa, né? Quem tem curiosidade de estudar um pouquinho no plano, o parecer do professor Humberto Ávila dos Autos é bem interessante. Eu acho que ele até dá mais os contornos do que se buscou no Supremo do que o artigo do professor Marco Aurélio Greco. Tá? Eu acho que ele espelha melhor o que se buscou lá do que o que o professor Marco Aurélio publicou. Mas, então, assim, são essas considerações. Desejar um Feliz Natal. Feliz aqui em participar com o Paulo, com a Jéssica, com o André. E desejar um Feliz Natal, um ótimo ano. E conte sempre que precisar, Paulo, Instituto Mineiro aí, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Calcini. Jéssica. Também, como Calcini, só agradeço por mais esse convite e dizer que eu vou seguir fazendo o que eu sempre fiz, laudando o processo produtivo inteiro, acreditando em item a item, caso a caso, brigando por cada um deles. E se uma ponta da decisão do Supremo me deixou esperançosa, foi o voto do Barroso, porque acho que é difícil a gente ver uma profundidade do princípio da proteção da confiança como o Barroso trouxe. Geralmente a gente olha as discussões de anterioridade, mas não olha as situações fáticas. E ele trouxe muito claro isso. Como não trair o contribuinte que firmou um contrato antes da mudança legislativa? Eu acho que esse é um ponto que não vingou, não rendeu grandes discussões, mas é uma luz no avanço da questão da segurança jurídica, que eu acho que todo mundo aqui discute e busca, enfim. Torço para você estar certo, Paulo, e não eu. Na dúvida, certamente usarei todos esses momentos nos meus casos também, né? Mas eu ainda continuo acreditando no caso a caso mesmo, no laudo técnico e na sorte no CARF. Eu acho que é esse que é a grande mensagem. Também como Calcini, não vou dizer que eu me frustrei, porque eu já não estava esperando grandes resultados do Supremo, mas eu acho que o trabalho foi tão bem feito pelos escritórios, todos que participaram, acho que é uma aula, como o Calcini trouxe, eu acho que vale a leitura. Não só a leitura, mas como as gravações da ação oral do professor Carrasa, é uma aula, né, de não cumulatividade, para ter sido tratado de maneira tão rasa. Eu acho que essa é a parte que me frustrou, não a ausência de expectativa, porque eu já não esperava grandes coisas desse caso. E é isso. Ótimo. Vou deixar o André finalizar, né? Então vou fazer aqui também minhas considerações finais, né? Mas no sentido de exortar, né, quem está nos assistindo, né, o Fábio, a própria Jéssica, que realmente a gente possa, né, nos nossos casos concretos, usar essa decisão, né? Eu acho que essa decisão ela vai ser benéfica na medida que ela ser utilizada, né? Se a gente colocar ela debaixo do tapete e achar que o Supremo simplesmente falou que compete ao legislador ordinário definir a não cumulatividade e que essa é uma discussão por STJ, né, a gente vai perder a oportunidade de ter novos fundamentos, novos argumentos para defender, né, que a não cumulatividade seja mais racional, né? Então, eu acho que há uma responsabilidade, né, de nós, advogados, né, Fábio, André, né, Jéssica, e também, né, enfim, dos aplicadores da norma, de levar em consideração esses fundamentos, né, de tal forma que a gente possa, acredito, no longo prazo, né, permitir que eles sejam acomodados numa jurisprudência melhor, né? Espero que no CARF, onde eu realmente confio muito mais do que no Poder Judiciário para esse tipo de assunto. André, faça as honras do nosso encerramento, então. Obrigado, agradecer a presença de todos, né, dos palestrantes, Fábio, Paulo, Jéssica, também dos convidados. Assim, eu só queria encerrar falando que, assim, eu acho que espera-se, né, que essa vinculação do STF, do Supremo, do direito ao crédito, né, das contribuições ao princípio da razoabilidade e produção de confiança, a gente espera que a resposta dos tribunais, né, do STJ e também do CARF, que tem essa vinculação, de fato, tem essa vinculação e análise causuística e com base nessas balizas da razoabilidade. Eu acho que reforça o argumento, reforça a necessidade de analisar caso a caso, e é algo que nos pode fugir mais, que foi reforçado pelo Supremo. Assim, agradecer novamente a presença de todos, dou por encerrado o nosso evento e até a próxima. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. Valeu, pessoal. Um abração. Obrigado. Tchau. Tchau, muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal.